Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelada da Bíblia. E hoje nós vamos continuar falando sobre a desobediência. Nós vamos continuar falando sobre o pecado da desobediência, que é um pecado que nos afasta de Deus e que é um pecado que é repetido muitas vezes, de geração em geração. Nós vemos isso ao longo da Bíblia e nós vemos isso até os dias de hoje. Mas antes, vamos começar? Então, nossa leitura bíblica vai se passar no livro de Juízes, no capítulo 1, a partir do versículo 21. Diz assim: Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é se acostumando com o inimigo. Nós percebemos isso, esse costume que aquele povo começou a ter de viver junto com os inimigos. Aqui a ordem de Deus era bem clara, que era para eles conquistarem a terra e tirarem e expulsarem todos os inimigos. Mas eles não fizeram isso. Nós percebemos aqui que Judá foi deixando passar os inimigos, foi deixando eles lá. Nós percebemos aqui a tribo de Benjamim também fazendo a mesma coisa, deixando os antigos moradores daquela terra continuarem habitando lá. Então a gente começa a perceber esse costume com o pecado. Começou a virar algo rotineiro. Não, afinal de contas, para onde eles vão, né? A gente não precisa matar todos, vamos deixar eles lá. Esse provavelmente foi o pensamento daquelas tribos. Então nós percebemos aqui que a nossa briga não é contra pessoas hoje, mas naquela época era humano. Então, nós vemos que nós não podemos nos acostumar com a presença de Satanás. Nós não podemos nos acostumar com os planos de Satanás, com aqueles convites malignos. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que vem do diabo. Então, muitas vezes a gente se acostuma em coisas que não são de Deus, em pecados, na prática de pecados que nos afastam de Deus. Isso é totalmente errado, sabe? Nós precisamos rejeitar isso na nossa vida. Nós não podemos aceitar as ofertas, os pecados, as atrações demoníacas. E nós devemos querer estar mais perto do Senhor e tirar e lançar fora tudo aquilo que vem do inimigo. Outro ponto muito importante que eu quero chamar a atenção de vocês é a desobediência generalizada. Isso, infelizmente, acontece muito nos dias de hoje. Nós vemos em âmbito global as pessoas desobedecendo cada vez mais a Deus, as pessoas desobedecendo cada vez mais o Criador. A desobediência pode se tornar algo generalizado. Não podemos aceitar o controle da inimizade contra Deus nas nossas almas. Nós não podemos nos deixar contaminar pelo estilo de vida maligno desse mundo. Nós não podemos nos deixar contaminar com o estilo de vida diabólico, com aquilo que o mundo assiste, com aquilo que o mundo pratica. Nós não podemos ser pessoas que vão apoiar, que vão praticar, que vão ali estar junto com o diabo. Não, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ter atitudes diferentes. Nós precisamos ser totalmente diferentes das coisas desse mundo. Nós precisamos viver uma vida santa para Deus e não uma vida que todo mundo leva. Como nós percebemos nos próximos versículos, que dizem assim: Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-sean, nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megito, todas as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus habitantes de Gezer, antes continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Aser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Axibe, os de Helba, os de Afeca, os de Reob. Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anat lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Aqui nós vimos a desobediência generalizada. Começou com uma tribo sendo desobediente, terminou com várias sendo desobedientes. Então, essa desobediência sempre vai estar na vida da humanidade. A desobediência generalizada, infelizmente, ela sempre vai estar presente, mas nós devemos decidir ser diferentes.
Nós não podemos entrar no meio. Nós não podemos entrar no meio ali daquele conjunto de costumes, de hábitos. Ah, tá todo mundo sendo isso? Ah, você também. Ah, tá todo mundo fazendo tal coisa? Vou fazer também. Ah, tá todo mundo praticando tal coisa? Vou praticar também. Não. Nós precisamos ser diferentes. Nós não podemos entrar no meio. O próprio Senhor Jesus fala que o amigo do mundo é inimigo de Deus. Então nós não podemos entrar no meio. Nós não podemos ser amigo dos prazeres, amigos das coisas do mundo, amigo das festas do mundo, das influências malignas. Não, nós precisamos nos manter distantes, pois nós moramos aqui nesse mundo, nesse planeta, mas nós não somos desse mundo, desse sistema corrupto, desse sistema mundano. Então, nós vimos aqui que no final, toda essa desobediência generalizada vai acarretar algo. Isso não vai passar ileso, isso não vai passar sem nada, isso vai acarretar consequências. Vemos aqui também o ciclo vicioso. Esse ciclo de sempre desobedecer começou a ser algo natural, começou a fazer parte ali do costume daquele povo de Israel. Desobedecer a Deus e deixar morar todos aqueles antigos habitantes. Se aqueles antigos habitantes daquela terra fossem tão bons, o Senhor não teria entregado aquela terra nas mãos dos israelitas. A gente percebe aqui mais pra frente passagens que falam tudo aquilo que aqueles antigos habitantes faziam quando eles moravam lá. Eles faziam várias coisas que eram totalmente contra Deus. Eles praticavam vários pecados, eles não obedeciam a Deus, eles idolatravam a vários ídolos, eles sacrificavam seus filhos, eles, faziam de tudo. Então, aquele povo estava deixando ali, estava poupando um povo totalmente maligno, um povo totalmente perverso, um povo que não era porque eles estavam ali só que eles eram amigos deles, não. O diabo estava ali usando aquele povo para querer destruir a nação de Israel. Então, a gente vê isso desde o começo. E nós percebemos também um outro ponto muito importante, o tempo, que nós vemos no versículo 28, que diz assim: quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Então, repare, quando Israel se tornou mais forte, quando? Esse quando é preocupante. Porque no começo, Satanás, ele começa assim: não, isso vai ser de vez em quando, não, isso não vai tomar conta de você, não, você vai ter pleno domínio, pleno controle daquilo que está acontecendo. E não é assim. No começo é só, de vez em quando, mas não é assim. O pecado começa a virar rotineiro. Rotineiramente as pessoas começam a praticar aquilo. Rotineiramente o pecado começa a ser normal. Demorou até Israel se tornar mais forte para subjugar os cananeus. Ou seja, precisamos entender que o tempo pode também ser consequência de pecado, pois até nos levantarmos de novo, às vezes já levou muito tempo. Até nós nos levantarmos de onde nós caímos, nos arrependemos e voltarmos para o Senhor, pode demorar anos. E às vezes nem anos resolve. Às vezes nem uma vida inteira é suficiente para voltar, sabe? Nem a vida inteira é suficiente para a pessoa voltar e se converter verdadeiramente ao Senhor. Então, um outro ponto muito importante que a gente viu aqui, e que infelizmente a desobediência se baseia muito nisso, é a substituição. Sujeitando e não expulsando. Aqui eles quiseram fazer uma substituição do mandamento. Não, então, eles são fortes, não, nós não vamos matá-los, vamos só subjugá-los. Eles vão ser apenas os nossos servos. Aqueles israelitas quiseram substituir a ordem de Deus, que era expulsar e subjugar aqueles povos e ali vencer aqueles povos e não apenas deixá-los morando ali junto com eles. Não, nós precisamos cumprir a palavra de Deus com fidelidade. Nós precisamos cumprir a palavra de Deus com integridade. A ordem de Deus não pode ser substituída, a ordem de Deus não pode ser mudada, a ordem de Deus deve ser obedecida. E a gente percebe muito isso, que a vida, ela reflete muito isso. Nós precisamos verdadeiramente amar o Senhor e obedecer os seus mandamentos, e não querer dar um jeitinho em tudo. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Senhor e Deus é o nosso Rei, e nós lhe devemos obediência. Nós devemos obediência a Deus, nós precisamos obedecer a Deus. Nós não podemos achar que sabemos mais que Ele, que fazemos melhor, não. Nós devemos ser humildes e servos e filhos verdadeiros do Senhor. Vemos um outro ponto muito importante também, que a desobediência, ela é fundamentada nisso, o conformismo. E isso fica muito claro no versículo que diz: porém os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram.
aquela tribo de Aser não expulsou aqueles antigos moradores. E o que isso significa? Que eles não deram valor às ordens do Senhor. Eles quiseram fazer do jeito deles, eles quiseram fazer a vontade deles, eles não obedeceram ao Senhor. Eles acharam que aquilo que eles praticavam era melhor, por alguma forma, por algum jeito. Aqueles azeritas estavam acostumados a habitar no meio dos cananeus, pois eles já estavam conformados. Se não fosse assim, eles teriam expulsado aqueles antigos moradores da região, obedecendo assim as ordens do Senhor. Não podemos nos acostumar com o pecado nos nossos corações. Não podemos nos acostumar com as coisas erradas que essa geração anda praticando. Nós não podemos nos acostumar com a doutrina, com a falsa doutrina, com os ensinos de demônios que essa geração obedece. Nós precisamos nos manter fiéis à palavra de Deus. Um outro ponto muito importante nós vemos nos próximos versículos. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Agora nós vemos a opressão do inimigo. Porque o inimigo, primeiramente, estava ali se rendendo, como nós vimos até num outro vídeo, falando sobre a estratagema dos gibeonitas, que chegaram ali disfarçados, querendo fazer aliança, quiseram ser servos ali daquele povo. Aqui, nós percebemos aqui, os antigos moradores não estavam deixando mais os israelitas tomarem posse daquela região. Isso nos mostra que quando o diabo já pega uma pessoa, enlaça uma pessoa, ele deixa uma pessoa cativa. Ele não deixa essa pessoa se levantar. Ele não deixa essa pessoa se arrepender. Quando o inimigo percebe que nós estamos desobedecendo às ordens de Deus, ele encontra uma brecha em nós. Depois de encontrada a brecha, ele nos oprime, nos subjugando. Então agora não é mais o povo que teria que vencer os inimigos. Agora eram os inimigos que estavam vencendo aquele povo. Tudo isso por uma desobediência. Tudo isso porque o povo não foi obediente às ordens do Senhor. Eles não quiseram obedecer ao Senhor, eles não foram fiéis completamente ao Senhor. Então percebemos aqui que o inimigo já estava dando a rasteira, o inimigo já estava oprimindo aquele povo. Então aqui outro ponto muito importante que nós vemos nos próximos versículos é a prevalência pela misericórdia. E nós vemos isso nos versículos que dizem: porém os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Ajalon e em Salabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. Então aqui a gente vê essa prevalência pela misericórdia. Todas as tribos já estavam fazendo aliança, todas as tribos já estavam ali, vocês são os coitados, não vão ter onde morar. Então a gente deixa vocês continuarem na nossa terra, a gente não é tão mal assim, porque nós estamos apenas desobedecendo uma ordem do Senhor. O que é isso, né? O que é isso, né? Deixarem vocês sem moradia. Mas nós vimos aqui que o pecado já estava morando naquela brecha. Sabe aquele ditado que fala o pecado mora ao lado? Não, aqui o pecado já estava habitando lá dentro. Pela graça e misericórdia de Deus, a tribo de José prevaleceu. Tem vitórias em nossa vida que Deus nos concede. Não é porque nós estamos obedecendo, mas sim por sua graça e misericórdia. Então aqui aquela tribo já estava logrando pela misericórdia divina. Eles já não estavam nem mais pela sua própria força, né, pelo seu braço. Afinal, todas as batalhas foram dadas por Deus. Todas aquelas batalhas, a vitória veio de Deus. Então nós percebemos muito isso, né, que essa vitória ela procede do Senhor, mas aqui muitas vezes nós percebemos pessoas que já estavam totalmente desviadas dos planos do Senhor e só estavam tendo a vitória, só estavam tendo êxito porque o Senhor estava lhe dando. Outro ponto muito importante é: os inimigos já têm lugar. E isso é muito preocupante. Nós podemos ver isso nos próximos versículos que dizem assim: o limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Selá para cima. Não adianta queremos pôr limite em Satanás. Satanás não obedece os limites humanos. Satanás obedece às ordens divinas. Satanás obedece às ordens de Deus e não os nossos limites. E até onde ele pode agir em nossas vidas, ele sabe, porque é Deus que coloca o limite. Então repare que as ordens procedem de Deus, que vem de Deus a resposta. Pois quando o inimigo já tem espaço em nossos corações, ele não vai querer mais abandonar. A não ser que Deus intervenha e Deus fale: não, até aqui você vai, mas até aqui você não entra mais. Então, Deus coloca os limites. É Deus que nos dá até onde nós podemos seguir. Deus que nos fala o que é certo e o que é errado. É Deus que nos mostra sua vontade. E nós percebemos aqui que quando o diabo já entra pela desobediência no coração do ser humano, ele não quer largar mais. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês.
que não entre a desobediência no nosso coração, que a desobediência não venha encontrar espaço e que a nossa vida venha ser para a honra e para a glória de Deus e não para os deleites humanos. Que nós realmente venhamos ser pautados na palavra de Deus e que a vida de Deus esteja dentro de nós, vivendo em nós. Que a nossa vida venha a ser pautada nele e que nós não venhamos seguir o exemplo dessas tribos que deixaram os inimigos morarem ali debaixo do nariz deles e tudo bem. Não, que nós venhamos pelejar pelas nossas vidas espirituais e que nós devemos ser obedientes integralmente ao Senhor. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!